galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre as aventuras de Sherlock Holmes, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Talvez vocês já saibam, eu tô num projeto pessoal de ler os 9 livros de Sherlock Holmes durante o ano de 2016, sendo que eu vou ler um por mês. Eu já fiz um vídeo explicando quais as ordens de leitura de Sherlock Holmes, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver, mas eu escolhi a ordem da Zahar, a ordem que eles publicaram aqui no Brasil, começando pelos contos e depois partindo pros romances. Então hoje eu vou falar aqui do primeiro volume, que é as aventuras de Sherlock Holmes. Mas antes de começar a falar sobre o livro em si, eu tenho que falar um pouquinho dessa edição da Zahar. A obra do Sherlock Holmes já tá em domínio público, muitas editoras já publicaram, mas eu decidi comprar esse daqui da Zahar porque ela é cheia de ilustrações e cheia de notas de rodapé. É talvez a edição mais completa que a gente tem sobre Sherlock Holmes publicada aqui no Brasil, e é por isso que eu, como um cara que ama o Sherlock Holmes, eu tinha que ter essa coleção aqui. E o mais legal dela é que ela é uma pesquisa muito extensa feita pelo Leslie Klinger, que juntou vários livros sobre Sherlock Holmes, vários estudos foram feitos e compilou o que tinha de mais importante para colocar aqui em cada um dos contos. E outra coisa interessante é que ela não é uma obra escrita para os acadêmicos, estudiosos de Sherlock Holmes. Não, ela é escrita para os fãs. Tanto que no inicinho aqui, eu vou ler para vocês, ele fala exatamente o seguinte: esta não é uma obra para o estudioso acadêmico de Arthur Conan Doyle. Embora os estudos doyleanos sejam de importância vital, o leitor não encontrará aqui referências às fontes literárias das histórias ou a incidentes biográficos da vida de Sir Arthur que possam ter se refletido no cânone. Eu perpetuo a agradável ficção de que Holmes e Watson realmente existiram e que, exceto quando registrado, foi o Dr. John H. Watson quem escreveu as histórias sobre Sherlock Holmes, embora tenha permitido gentilmente que elas fossem publicadas sob a assinatura de seu colega e agente literário Sir Arthur Conan Doyle. Então todas as anotações, todas as notas de rodapé, tudo que é falado nesse livro é como se o Watson e o Holmes realmente existiram. Existe uma linha de estudos muito grande com relação a isso, tentando estudar os locais reais que aconteceram, as pessoas reais que aconteceram, e esse livro vai trazer justamente esse tipo de informação, dando aquele toque de magia a uma história que a gente sabe que é ficcional, mas tem aquele gostinho de tentar imaginar que é real. E é graças a tudo isso que eu escolhi a edição da Zahar para ler, que para mim ela é a mais completa no assunto. O próximo passo talvez seja ler estudos mais acadêmicos sobre Sherlock, mas é para outra situação. Aqui eu quero mais me divertir mesmo e embrenhar na vida do meu detetive favorito. Agora falando sobre as aventuras de Sherlock Holmes em si. São 12 contos compilados aqui nesse livro que foram escritos pelo Sir Arthur Conan Doyle entre julho de 1891 e junho de 1892. O livro que compilou todas essas 12 foi lançado em 14 de outubro de 1892, sendo que antes todos os contos foram lançados, se eu não me engano, na Strand Magazine, que era uma revista britânica. Eles são contos curtos de mais ou menos 20 a 30 páginas e eles têm uma estrutura muito semelhante entre si. Sempre começa com uma abertura um pouquinho mais fria, com o Sherlock Holmes falando uma coisa, o Watson falando outra, o Sherlock mostrando alguma capacidade dedutiva, aí aparece a pessoa que vai explicar o caso de fato, né, o cliente do Sherlock Holmes, o caso é explicado, o Sherlock investiga um pouco e depois é apresentado o resultado pra gente. A estrutura se repete praticamente em todos os 12 contos, então não tem muito o que falar aqui sobre isso. O narrador de todos os contos é o Watson, e eu acho que essa é uma das grandes contribuições do Conan Doyle para a literatura policial, que ele traz um ajudante que não é tão especialista quanto detetive. Aliás, ninguém é tão bom quanto Sherlock Holmes. Então o Watson funciona como os nossos olhos ali dentro. Ele vê as mesmas pistas que o Sherlock vê, ele não chega a conclusão nenhuma porque ele não consegue chegar a conclusões, e ele é sempre surpreendido quando o Sherlock apresenta a dedução final. É igual eu falei, é como se fosse a gente ali dentro dos contos. O Sherlock apresenta todos os pontos pro Watson, depois ele vai pesquisar sozinho, a gente fica um tempinho no escuro e a gente se surpreende da mesma forma que o Watson se surpreende. Então por isso que a figura dele é tão importante, por isso que o narrador ser ele é tão importante para a obra do Sherlock Holmes. Como esse é um vídeo especial falando sobre a obra completa do Sherlock Holmes, eu vou falar de cada um dos 12 contos que compõem esse livro aqui. O primeiro deles é Escândalo na Boêmia e é um dos contos mais famosos escritos pelo Arthur Conan Doyle. E é surpreendente que ele começou não com um conto que o Sherlock vira fodão, mas sim com um conto em que o Sherlock perde. Essa não foi a primeira vez que o Sherlock Holmes foi apresentado ao público. Antes desse conto aqui teve 2 romances, né, que é Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro. Só que é muito curioso mesmo ver que o Sherlock foi apresentado com uma derrota, e logo uma derrota para uma mulher, já que o Sherlock era meio misógino e ele meio que não dava muito valor para a capacidade intelectual das mulheres.
mulheres. E esse foi o conto responsável por colocar a Irene Adler no pensamento de cada um dos fãs de Sherlock Holmes. Ela aparece só nesse conto, mas foi o suficiente para ela se tornar tão icônica a ponto de fazerem várias referências a ela no futuro em várias outras obras citando o Sherlock. Só para vocês terem uma ideia da importância que a Irene Adler tem nesse primeiro conto, a frase inicial é: para Sherlock Holmes, ela sempre será a mulher. E para quem conhece o personagem sabe que ele não tem interesse sexual nenhum em mulheres, ele acaba não se envolvendo com ninguém ao longo do cânone inteiro, e Irene Adler foi a única mulher que conseguiu mexer com a cabeça dele, principalmente por ela ter conseguido derrotar ele acima de tudo. Só que o caso em si é um caso bem simples, na verdade. Ele se trata de uma chantagem que a Irene Adler está fazendo com o rei da Boêmia e cabe ao Sherlock Holmes resgatar umas fotos que estão em poder dela. E outro ponto curioso desse conto aqui é que o Watson tem uma participação um pouco mais ativa nele, muito mais ativa do que ele vai ter em qualquer um dos outros 11 contos aqui e até mesmo que os outros 2 romances. Eu acho que o Watson só tem uma participação tão significativa assim em O Cão dos Baskerville. Eu posso estar enganado, minha memória pode estar falando um pouquinho, mas eu acho que só lá ele consegue ser tão atuante quanto ele é atuante aqui. O segundo conto é A Liga dos Cabeças Vermelhas, e é outro conto que é muito importante para a mitologia de Sherlock Holmes, um dos contos mais legais aqui desse livro, inclusive. O Sherlock foi contratado para descobrir o que aconteceu com a tal Liga dos Cabeças Vermelhas que dá título ao conto, já que o cliente dele, que é o Jabez Wilson, um dia chegou para trabalhar e a associação não existia mais. Essa Liga dos Cabeças Vermelhas é como se fosse uma instituição de caridade para ajudar ruivos. Ela dá trabalhos muito fáceis para ruivos em troca de um salário muito bom. Isso só foi possível porque, de acordo com o conto aqui, morreu um ruivo muito importante, cheio de dinheiro, e ele doou esse dinheiro inteiro para a associação para poder fazer isso. O Jabez Wilson, que é o cara que vai contratar o Sherlock Holmes, é ruivo, lógico, né, porque ele participa da Liga dos Cabeças Vermelhas, e ele recebe um desses trabalhos de 4 horas por dia que ele vai ganhar bastante dinheiro. Esse trabalho era copiar a enciclopédia britânica à mão sem um prazo definido. Ele só tinha que estar lá dentro daquele lugar durante as 4 horas definidas e trabalhando durante aquelas 4 horas para poder ganhar seu dinheiro. E um conto que começa de uma forma muito tranquila, muito simples, na verdade, acaba se desenvolvendo uma coisa muito maior e envolve a quarta mente mais brilhante de Londres no final de tudo. E tirando esse ponto que é muito legal aqui na história, outra coisa que se destaca são as deduções muito rápidas do Holmes. Nesse conto aqui em específico, ele consegue fazer isso de uma forma surpreendente. Eu acho que é um dos mais surpreendentes ao longo do livro inteiro, porque o Jabez, quando chega pela primeira vez na casa de Baker Street, o Holmes deduz várias coisas sobre ele a partir de pequenos detalhezinhos. E quando o Holmes explica como que ele deduziu isso tudo, o Jabez vira pra ele e fala o seguinte: vejam só, a princípio pensei que o senhor havia feito algo de extraordinário, mas vejo que, afinal, não foi nada demais. E sim, lógico que foi algo demais, e o Holmes várias vezes aqui durante os contos vai se lamentar por explicar como que ele deduziu as coisas, porque a surpresa é muito melhor do que a explicação. E essas deduções rápidas são muito importantes pro final do conto e a forma como ele acontece, tornando eles aqui um dos melhores contos do livro, na minha opinião. O terceiro conto desse livro aqui é Um Caso de Identidade. E ele não fala de um crime propriamente dito, mas sim de um desaparecimento misterioso. Nesse conto aqui, a Mary Sutherland se apaixona por um cara chamado Hosmer Angel. O caso aqui, um pouquinho antes do casamento, ele virou pra Mary e falou que se acontecesse alguma coisa com ele, ela deveria permanecer fiel, que ele tava tendo um mau presságio ali. E quando ele desaparece, ela se desespera e procura o Sherlock Holmes pra tentar encontrar ele. Eu acho que esse daqui é o conto menos digno de nota do livro inteiro. É um que a história só vai assim mesmo, e tem um outro caso que é bem parecido com ele no final, que eu vou falar também, mas é o primeiro conto em que o Sherlock Holmes vira e fala: foda-se a polícia, foda-se qualquer outra lei, eu que vou aplicar o que eu bem entendo aqui. Ele desvenda o caso, dá a própria punição quando tem que dar, e ele vai fazer isso em vários outros contos aqui, mas esse é o primeiro que ele faz de fato, e surpreende um pouquinho ver a figura do Sherlock fazendo isso. O quarto conto é o Mistério do Vale Boscombe, que é o primeiro em que aparece o detetive Lestrade. Ele já tinha aparecido nos romances anteriores, mas nos contos é a primeira vez que ele aparece, e pra quem tá acostumado com a mitologia de Sherlock Holmes, ele é um detetive da Scotland Yard que vira e mexe tromba com o Sherlock e pede ajuda pro Sherlock pra desvendar os casos. E esse conto também tem outro primeiro, que é o primeiro caso de assassinato que o Sherlock Holmes vai ter que investigar. Nesse caso aqui é a investigação sobre a morte de Charles McCarthy, em que todo mundo acredita que foi o próprio filho dele que matou. E se é pra falar em primeira vez, também é o primeiro conto em que o Sherlock Holmes tem que bater de frente com a polícia, porque a polícia acredita ser uma coisa, o Sherlock Holmes acredita ser outra, e as ideias dos dois vão bater de frente, assim. É muito importante isso acontecer, que a gente vê a força que o Sherlock tem perante a polícia. E uma coisa que não é a primeira é o Sherlock Holmes aplicando a própria lei aqui. Em vez de levar pra polícia o caso, ele mesmo dá o julgamento dele, ele resolve quem tem que resolver e fica por isso mesmo. Mas o mais legal desse conto aqui é apresentar um pouquinho da cultura australiana e de como que as pessoas
pessoas da Grã-Bretanha tinham um pouquinho de preconceito com relação às pessoas de lá, até porque a gente tem que lembrar que a Austrália foi uma colônia britânica em que presos eram levados para lá, que construíram uma vida toda naquele país, então a Grã-Bretanha via um pouquinho com maus olhos as pessoas que voltavam de lá, e esse conto fala muito sobre isso. O quinto conto são as 5 sementes de laranja. E esse também é um caso em que o Sherlock Holmes sai derrotado. E é muito legal ver que dos 5 contos publicados até agora, 2 o Sherlock Holmes saiu derrotado, que é uma coisa que não acontece com muita frequência. É outro caso de investigação de assassinato, mas é mais do que isso, é de prevenção para que um novo assassinato não aconteça. Ele envolve uma conspiração internacional, envolve a Ku Klux Klan e envolve também uma série de outros assassinatos. E se nos contos anteriores a gente viu o Sherlock Holmes desvendando e aplicando a própria lei, nesse daqui ele acaba descobrindo o que aconteceu, mas ele não consegue agir a tempo. E quando ele tenta se vingar sem envolver a polícia, porque ele acabou sendo humilhado no caso, ele também não consegue, acaba sendo uma tentativa frustrada. E é a primeira vez aqui nesse livro, acho que no cânone quase todo, que o Sherlock Holmes tem uma derrota dupla e que ele não consegue aplicar a moral dele com relação ao criminoso. Sem falar que esse conto aqui faz menção a diversos outros casos do Sherlock Holmes que nunca foram escritos pelo Watson. E é por isso que ele se tornou uma grande fonte de pesquisa para vários estudiosos da obra de Sherlock. O sexto conto é O Homem da Boca Torta, e ele começa de uma forma diferente, que foge daquela estrutura que eu falei antes. Ele começa com o Watson agindo sozinho, indo procurar um cara que estava completamente drogado dentro do antro de ópio. Só que nesse antro de ópio, ele acaba encontrando o Sherlock Holmes disfarçado lá dentro. Na verdade, ele não encontra o Sherlock que encontra ele, né, porque o Sherlock estava disfarçado. E a partir daí o detetive conta tudo que está acontecendo pro ajudante dele. E é mais um caso de investigação de assassinato. Nesse caso, é o assassinato do Neville St. Clair, que ele foi visto pela esposa dentro do antro de ópio, só que na hora que ela entrou e foi buscar ele lá dentro, só tinha sangue no lugar e o corpo tinha desaparecido. E eu acho que até agora, com 6 contos já feitos, esse daqui é o mais honesto com a gente, leitor, porque as pistas são apresentadas ao mesmo tempo pra gente e pro Sherlock. Não tem tempo dele pensar antes da gente. Isso ajuda a gente a tentar desvendar o crime de igual para igual, mas sempre lembrando que o Sherlock tem uma vantagem porque o intelecto dele é muito superior ao meu, por exemplo. O sétimo conto é o Carbúnculo Azul, que é uma espécie de conto de Natal envolvendo Sherlock Holmes. E se eu falo que é uma espécie de conto de Natal, é porque ele tem todo o espírito natalino aí embutido. O problema é que ele é um mistério para ser resolvido. E é um mistério envolvendo uma pedra preciosa, o tal do Carbúnculo Azul, que foi parar dentro do papo de um ganso. Esse é outro conto que começa de uma forma espetacular, com o Sherlock fazendo muitas deduções sobre um homem, só a partir do chapéu dele. E eu acho que isso é o mais digno de nota do conto inteiro, porque o caso em si não é tão complexo e não exige tanto do Sherlock Holmes. Ele funciona mais como uma caça ao tesouro, saindo do final para tentar encontrar o início, inclusive com um golpe de sorte do Sherlock no meio do caminho. Quase um deus ex machina ali para poder ajudar ele a desvendar o caso. E a essa altura a gente já tá careca de saber como que o Sherlock Holmes gosta de desvendar os casos dele. E nesse conto aqui é mais um que ele é o investigador, o juiz e o executor da sentença. O oitavo conto é A Banda Malhada e é um dos casos mais espetaculares desse livro e um dos contos que eu mais gosto também. Ele conta a história de 2 irmãs que moravam com o padrasto até o dia que uma começa a escutar uns barulhos estranhos vindo no quarto dela e ela acaba sendo encontrada morta na manhã seguinte. Quando a segunda irmã começa a perceber os mesmos sinais que a primeira percebeu, ela vai atrás do Sherlock Holmes para descobrir o que raio está acontecendo na casa dela e por que a vida dela está em risco. É um conto que exige uma viagem do Sherlock e do Watson, exige um pensamento rápido, talvez o que mais exige um pensamento rápido do Sherlock seja A Banda Malhada, e é um conto que derruba todas as impressões iniciais do Sherlock para ele ter que pensar muito rápido depois e chegar a uma conclusão também igualmente rápida. Esse também é outro conto que é muito franco com a gente como leitor, embora não dê para saber exatamente o que vai acontecer. Mas aí tá tranquilo, porque nem o Sherlock vai saber exatamente o que vai acontecer. A gente tem as mesmas pistas que ele, eu consegui chegar à mesma conclusão que ele chegaria, só que para saber o que vai acontecer ou não, era só esperando, e é o que ele faz aqui, esperar e ter um pensamento rápido para poder agir. E é por causa dessa honestidade, da forma como o conto foi construído, que eu gosto muito dele. O nono conto é O Polegar do Engenheiro e é um dos poucos em todo o cânone que foi levado pelo Watson pro Sherlock. Ele conta a história do Victor Hatterley, que é um engenheiro hidráulico que foi contratado para ir para uma cidadezinha do interior para ver as condições de uma prensa hidráulica. Só que quando ele chega lá, ele verifica a prensa, conserta o problema e acaba sendo alvo de uma tentativa de assassinato. Ele vai até o consultório do Watson para poder arrumar o polegar que ele perdeu no meio do caminho e de lá o Watson leva ele até o Holmes para poder descobrir o que estava acontecendo. É mais um conto que não exige
tanto do Sherlock assim, ele é acionado em um ou dois momentos só, e eu acho que a história dele é uma das histórias um pouco mais confusas do livro inteiro, sendo que eu achei uma das mais fracas também. E é mais um caso em que os vilões saem impunes, mas dessa vez não porque o Sherlock não descobriu o que aconteceu, mas sim porque a prova do crime foi destruída durante o incêndio. Então a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas não pode punir as pessoas porque não tem provas. O 10º conto é O Nobre Solteirão, e é mais um conto em que não tem um crime em si acontecendo. Foi esse conto aqui que me lembrou um caso de identidade, e nesse conto o Holmes precisa desvendar o desaparecimento da esposa estadunidense de um nobre inglês que assumiu logo depois do casamento dos dois. O grande destaque de O Nobre Solteirão acho que fica por conta do método usado pelo Sherlock Holmes para poder descobrir o caso, porque aqui que detalha um dos métodos mais comuns que ele usa, que é a comparação com histórias antigas. Para poder resolver o problema do Lord Robert St. Simon, ele recorre a outros casos que ele mesmo investigou ou outros casos que ele já estudou sobre eles. E o caso do desaparecimento da noiva do Lord é um caso muito comum e ele já tem a solução pronta logo que o cara conta a história pra ele. E é um conto que mostra como que o Sherlock Holmes tem uma capacidade dedutiva muito alta e uma memória muito foda também pra fazer essas associações muito rapidamente. Sem falar que mostra bastante da animosidade entre os lords britânicos com a população dos Estados Unidos. Se antes ele já tinha falado um pouquinho da relação das pessoas da Grã-Bretanha com as pessoas da Austrália, aqui ele retrata uma outra faceta, que é o preconceito que a nobreza tem com os Estados Unidos. E mostra um Sherlock Holmes muito mais receptivo a isso e muito mais aberto ao diálogo, que é uma coisa muito legal. O final do conto traz uma mensagem um pouquinho mais de esperança do que os outros. O 11º conto é o Diadema de Berilos, em que o Holmes tem que descobrir o que raios aconteceu com o Diadema de Berilos, que é uma das joias mais importantes do Império Britânico. Ela foi deixada sob custódia com um banqueiro, e ele, com medo de que o banco fosse roubado, levou ela para casa, e ao levar ela para casa e guardar numa gaveta que teoricamente seria mais seguro, acontece uma coisa durante a noite em que esse diadema é quebrado e 3 berilos são extraviados. E esse daqui é um caso em que o Holmes deixa a gente completamente no escuro. O Watson mal participa das investigações, ele vai só na hora que o cliente vai contar o caso pro Holmes, e é essa informação que a gente tem o tempo inteiro. Só que o Holmes sai pra pesquisar muito sozinho, inclusive usando os famosos disfarces dele. Aqui é mais um conto que ele usa, e mais um conto é que ele é muito bem sucedido fazendo isso. E é só na hora que ele apresenta a conclusão do caso que a gente vai ver todo o cenário como um todo, que ele vai explicar exatamente pro Watson e pro cliente dele o que aconteceu. E lógico, ele fazendo isso, ele vai aplicar a própria lei de novo, porque a gente já entendeu que Sherlock Holmes é avesso aí na polícia pra resolver os casos. Ele gosta de aplicar a própria lei em cada um deles. O último conto desse livro aqui é As Faias Acobreadas, que não começa da forma tradicional assim. Na verdade até começa, mas é porque não tem um crime para ser investigado de fato. Vai uma governanta na casa do Holmes para receber um conselho se ela deve ou não aceitar um trabalho que tá pagando muito bem para ela, porém fazendo umas exigências estranhas. Ela acaba aceitando o cargo e aos poucos vão acontecendo coisas muito diferentes com ela nessa casa. E quando começa a ficar estranho demais, ela chama o Sherlock e o Watson para poder investigar, e o caso, que era uma simples consultoria para aceitar ou não um emprego, acaba se transformando num caso de sequestro e problemas familiares muito sérios. É um conto que encerra muito bem a leva dos primeiros 12 contos escritos pelo Arthur Conan Doyle, e aqui o Sherlock Holmes mostra uma faceta um pouquinho diferente, que é ele falando sobre as casas do interior, que ele tem muito medo dessas casas, porque um crime ali pode ser acobertado muito mais do que um crime na cidade. Até porque, como as casas são bem afastadas, fazer um crime diabólico ali no meio é muito mais fácil do que fazer isso no meio da cidade. Ninguém vai ficar sabendo quando isso acontece no meio do campo. Já no meio da cidade vai ter sempre alguém para gritar e ouvir. Essa ideia vai se repetir em alguns outros contos também, inclusive no Cão dos Baskerville, é passado numa cidadezinha do interior. Então é uma ideia muito forte pro Sherlock Holmes e pra obra do Conan Doyle também. Então é isso, eu falei um pouquinho dos 12 contos presentes aqui em As Aventuras de Sherlock Holmes. É uma leitura muito agradável, eu gosto bastante de Sherlock Holmes, e ler os contos é sempre uma coisa muito legal, porque dá pra você ler um a cada dia, 2 a cada dia, adiar um pouquinho o livro, ler fora de ordem, que não faz diferença nenhuma, desde que você leia, porque isso daqui é um clássico da literatura policial e foi muito aqui que tudo começou. Então é importante entender a estrutura, entender como é que funciona a relação do Watson com o Holmes, para você poder entender tudo que foi feito de detetive no futuro. E é por isso que As Aventuras de Sherlock Holmes é tão importante. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui se você já leu As Aventuras de Sherlock Holmes, se você já leu algum desses contos que eu falei aqui. Deixa um comentário pra gente poder continuar conversando, e mês que vem eu venho falar do segundo livro, que é As Memórias de Sherlock Holmes. Mas aguarda um pouquinho que eu tô lendo ele ainda, em breve eu volto pra falar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.